Senhor, família da EVT. Estamos aqui em uma tarde chuvosa. Estou aqui juntamente com o evangelista Edinardo. Ele estará contando um pouco da história desse longos 7 anos, no qual passamos 7 anos com muitas bênçãos, muitas lutas, e Deus tem nos dado vitória até o dia de hoje. Agora a palavra é contigo, evangelista. Pai do Senhor, família DVT, é um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco da nossa história, né? Pois quem olha a Assembleia de Deus Vitória Total hoje, né, nesse dia 26 de novembro de 2017, não sabe que no dia 21 de agosto de 2009, se reunia ali algumas pessoas que tinham um ministério, tinham um chamado, mas que estavam colocando tudo em risco por causa de um projeto. E esse projeto se chama Assembleia de Deus Vitória Total. Há 7 anos atrás, nós nos reunimos, eu, pastor Luiz Fernando, pastor Alexandre, pastor André Roque, que não está mais com a gente hoje, e mais alguns irmãos, para estar decidindo qual seria o passo que nós iríamos dar. E nos reunimos na casa, lá na Capineira, do pastor Luiz Fernando. E eu lembro que eu estava em casa num dia, quando o então presbítero Luiz Fernando me ligou e falou assim: Paz do Senhor, profeta. Eu falei: Paz do Senhor, Luiz. E ele falou para mim assim: olha, estou indo aí com seu cunhado te buscar. E aí foi ele e o meu cunhado lá em casa, me buscaram, me levaram no terreno onde é hoje a igreja, lá na Capineira, e disseram assim: olha, a gente está pensando em fazer uma igreja aqui. E eu queria que você desse uma ideia do que dá para a gente fazer nesse espaço. E eu falei: poxa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E a gente começou a projetar a igreja da Capineira. E a partir daquele momento, a ideia tomou forma. E aí começamos a ter os cultos, né, debaixo de uma lona, uma caixinha de som, e o povo vinha, e o sonho foi se concretizando até ao ponto de não poder mais retroceder. Pastor Luiz Fernando, na época, era pregador itinerante, então pregava demais, em quantidade e em qualidade também, é claro. O pastor Alexandre era ministro de louvor da igreja que nós viemos. Pastor André Roque tinha uma palavra, tem até hoje, né? Mas na época, conosco, tínhamos guitarrista, baixista, baterista, tudo que uma igreja precisava nós tínhamos. Mas o projeto não foi entregue para todos. E demorou um tempo, mas nós entendemos isso. Que o propósito de Deus não era que todos estivessem no projeto. E eu louvo a Deus porque Ele me escolheu para estar até hoje. Aleluia. O meu cunhado, que era um dos pastores da igreja, ele falou para o pastor Luiz Fernando que ele não ia mais estar com a gente. E o pastor me liga, eu lembro como se fosse hoje esse dia. E ele fala comigo: Edinardo. Eu falei: fala, Luiz. E ele falou assim: olha, bomba, cara, deu problema aqui, cara. Deu ruim. Eu falei: deu ruim o quê? Pô, cara, teu cunhado abandonou, teu cunhado saiu, a gente cheio de conta para pagar, cheio de dívida. O que eu vou fazer? Eu falei: espera que eu tô indo para aí. Eu vim aqui para casa dele. E nós ali conversamos. Esperamos o pastor Alexandre chegar. E o pastor Alexandre chegou, fizemos uma reunião. E a gente não sabia o passo que ia dar. E eu lembro que o pastor Luiz Fernando me perguntou, ele me fez a seguinte pergunta: e agora, cara, o que nós vamos fazer? E eu lembro que eu virei para ele e falei assim: pô, cara, não dá mais pra gente voltar. Vamos continuar.
Aí nós, na luta, né, porque não tínhamos nem cadeira, e a comissão da diretoria da Ciadespel viria aqui visitar a nossa igreja para poder ver o trabalho, ver a igreja, saber como é que é, para poder dar continuidade. E eu lembro que as cadeiras que nós colocamos no altar, a pastora Luísa vai lembrar, foi as cadeiras da mesa da sala dela, porque nós não tínhamos. E aí pegamos aquelas cadeiras, colocamos lá no altar, convidamos a comunidade toda, né? A igreja estava cheia, pegamos cadeiras de bar, essas cadeiras de ferro, e colocamos na igreja. A nossa família era a igreja, era eu e minha família, pastor Luiz e sua família, pastor Alexandre e sua família, o evangelista Bruno e sua família, éramos nós. Eu era o diácono, o pastor era diácono também, o Alexandre era diácono, todos nós fazíamos um pouco, né? Os jovens eram os meus filhos, com os filhos do pastor, com o filho do Bruno, e a gente trabalhando, e a gente lutando, e a gente tentando fazer o melhor para o reino. E eu lembro que o pastor me ligava às vezes, chateado, porque nós vivíamos a obra de Deus tão intensamente que a gente não aceitava que falasse mal, que se levantasse, porque nós entendemos que uma igreja ela tem que ajudar a outra e não tentar destruir a outra, porque estamos todos para ganhar almas para o reino. Eu lembro que eu e pastor Alexandre viramos para o pastor e falou assim: pastor, vamos comprar cadeira de plástico. O pastor falou assim: negativo. Eu falei: cara, mas a gente não tem dinheiro para nada. Nós vamos colocar cadeira acolchoada, o pastor Luiz falou. E nós falamos: nós não temos. O pastor Alexandre falou: pastor, não dá. Ele falou: Alexandre, nós vamos colocar cadeiras acolchoadas. Eu falei: amém, amém. E naquele dia ele ensinou a gente o seguinte, ele falou assim: olha, quando o seu pastor falar que vai fazer, apoia ele, porque ele está debaixo de uma direção. Então, se hoje você está sentado numa cadeira acolchoada, bonita, é porque o pastor Luiz lá atrás, ele bateu o pé e disse: não, nós vamos colocar o melhor, nós vamos fazer o melhor. E nos acostumamos, irmãos, a fazer o melhor. Então, se você hoje tem ar-condicionado, uma igreja bonita, cadeiras acolchoadas, um som bom, é porque o Senhor merece o melhor. E Ele diz que nós comeremos o melhor desta terra. Então, o conforto é nosso e a glória é dele. E por isso nós estamos aqui para comemorar esses 7 anos. Que venham mais 7, até a volta de Cristo. Eu costumo dizer para minha esposa que a Assembleia de Deus só sai de mim, e eu só saio da Assembleia de Deus quando Jesus voltar. Vitória total na veia. Agora estamos aqui com o pastor Alexandre, e também estará trazendo um pouco das memórias do nosso ministério, ressaltando que foi 7 anos de muita luta, né, pastor, de muitas conquistas, e hoje eu quero que o senhor traz um pouco as memórias da igreja durante esses 7 anos de ministério. Então, meus irmãos, paz a todos, foram anos difíceis, foram anos de batalha. Eu me lembro ainda dos cultos em 2009, antes da gente começar a fazer todo o processo de documentação. Chovia mais dentro do que fora da igreja, e eu me lembro que era uma grande tenda, e as pessoas vinham de longe para poder cultuar com a gente, e a gente tinha pessoas de Seropédica, com a gente tinha pessoas do quilômetro 32 da Ambev, da Barra, que vinham para cá, para Barros Filho, para poder adorar o Senhor conosco. E ali tinha momentos que era muito engraçado, que a gente tinha que parar o culto, porque estava chovendo muito dentro da igreja. E graças a Deus foi um tempo que passou. Em 2009 a gente começou as obras do primeiro templo da DVT, na Capineira, e eu me lembro do Gabriel, que entrava, Gabriel era tão pequeno que Gabriel entrava dentro dos buracos da sapata, e
assim foi, né, o crescimento. Eu me lembro dos primeiros jovens, eram as nossas famílias, basicamente. A igreja era composta das nossas famílias. Até que no ano de 2011, 2012, o templo que nós tínhamos feito na Capineira, ele já não suportava mais a quantidade de membros que nós tínhamos. E eu me lembro que em uma das nossas reuniões, quando nós firmamos a diretoria da DVT, nós falamos, nós vamos ficar aqui 3 anos, vamos ficar aqui durante 3 anos. E esses 3 anos foi a conta certinha daquela palavra que foi liberada naquela reunião, que nós ficaríamos ali 3 anos, e dentro de 3 anos Deus nos tirou. E no ano de 2013, né, no ano de 2010 nós fundamos a igreja, e no ano de 2013 Deus começou a nos surpreender. Deus enviou as pessoas e nos trouxe para um novo endereço, onde hoje está a DVT, onde nós estamos aqui agora assistindo esse vídeo, né, na estrada João Paulo, e o nome do Senhor foi glorificado. No ano de 2013 foi um ano de grandes vitórias para nós, porque aquilo que nós liberamos como palavra profética no ano de 2010 foi confirmado por Deus no ano de 2013. E Deus nos honrou. Eu me lembro que foi uma obra toda feita com os próprios membros da igreja, evangelista Ednardo, Ronaldo, que hoje não está aqui conosco, participou da construção, enfim, cada um de nós ali participando, metendo a mão, né, fazendo um pouco para Deus. E no ano de 2014 foi inaugurado o segundo templo, que é o templo atual que nós estamos, como matriz da DVT. Em 2016 a gente trabalhou bastante, né, para Deus aí. No ano de 2015 e no ano de 2016 já não suportava mais. A família estava crescendo. A família DVT estava crescendo e a gente precisava de mais lugares, e a gente fez uma nova expansão em 2016, onde a gente ganhou cerca de mais 100 lugares. Fala um pouco que a gente também conquistamos novas terras, ultrapassamos limites municipais. Hoje a gente tem uma filial em Caxias. Fala um pouco de como é que começou desse projeto, como é que iniciou aí. Tivemos até o evangelista Ednardo como um dos pastores lá quando iniciou. As coisas de Deus, são engraçadas, né? Eu me lembro que há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, Deus começou a tocar no nosso coração em relação a ampliar, né, o crescimento do reino em si. E a DVT aqui em Barros Filho estava indo muito bem, e o Senhor começou a nos tocar para abrir trabalhos em outros locais. E no meio disso tudo, de uma batalha que nós estávamos vivendo espiritualmente, nós conhecemos um jovem, né, Paulo Roberto Wister Ponteiro Júnior. Eita, né? E foi uma situação inusitada, né? Nós conhecemos o Júnior, e o Júnior com um coração muito voluntário, e veio a oportunidade da gente abrir a DVT em Caxias. Foi um projeto que a gente conversou bastante antes, e como não poderia deixar de ser, o Júnior precisava que fosse enviado alguém ali, porque a gente tem todo um padrão de trabalho. Uma doutrina. Isso, exatamente. Costumes. E foi enviado o nosso amigo evangelista Ednardo para lá, né? Então foi o primeiro pastor local nosso, foi o evangelista Ednardo, que também é um dos fundadores. E ficou lá em Caxias durante o período de tempo. Graças a Deus, né? Isso, e hoje em dia já está de volta aqui. Já está de volta, infelizmente. Fechar com uma palavra em Isaías 41:20, que diz que é o seguinte: para que todos saibam e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Aqui é o início da DVT. Vocês estão vendo aquele larguinho ali? Ali é o Largo da Capineira.
Quantas e quantas vezes nós ficamos ali até de madrugada, resolvendo problemas, conversando. Ali era o nosso ponto de encontro. Vamos andando para nós vermos a nossa igreja, a nossa primeira igreja. Aqui, quantas e quantas vezes nós entramos e saímos aqui dessa rua que é a Travessa da Capinheira, onde tudo começou. Como é agora na DVT, esse lugar é um lugar marcado pela glória de Deus. Cultos, noites maravilhosas de avivamento, batismos com o Espírito Santo, as primeiras festas de jovens, as primeiras festas da igreja foram realizadas nesse tempo, né? Hoje em dia está aí como um memorial do que Deus fez em nossas vidas. Bem, essa aqui foi a nossa primeira igreja, que foi onde tudo começou. Essa rua aqui ficava pequena, porque lá dentro é pequeno, e sempre dia de congresso, festa das irmãs, dos jovens, essa rua aqui ficava tomada. E eu louvo a Deus porque está aqui até hoje e vai permanecer. Quando nada disso aqui havia, isso aqui era apenas um quintal, que lá atrás dava na casa do pastor Luiz Fernando. Aqui ficava a primeira lojinha da Dona Vani, e aqui foi onde o Biel entrou para cavar a primeira sapata que nós fizemos da igreja. O Biel estava dentro da sapata, porque os nossos filhos foram crescendo junto com a obra, né? E eu quero deixar o agradecimento de toda a família DVT, a todos aqueles que contribuíram com a história da nossa igreja, todos aqueles que tiveram uma parcela, uma participação, que deixaram algo, que nos ajudaram para hoje estarmos onde nós estamos. Tudo tem um início. É importante frisar do início. Por que lembrar do início? Porque o início fala das nossas raízes, o início fala de quem nós somos. E hoje nós temos isso guardado em nossos corações, porque por mais que a gente possa crescer, expandir, ter várias igrejas, essa sempre vai ser a nossa raiz. Sempre vai ser o nosso início, foi daqui que nós começamos. E lembrar disso traz humildade, reflexão à família DVT. Nós queremos agradecer a vocês, dizer pastor, pastora, nós amamos vocês, vocês moram no nosso coração. E é muito bom lembrar de quem nós somos. Isso é a DVT. A DVT, somos uma grande família. São tantas bênçãos, tanto